Alexandre de Moraes continua agindo sem freios, mas seus dias de poder absoluto podem estar com os dias contados. Um áudio revelador aponta que uma reviravolta está mais próxima do que muitos imaginam. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O lado desumano de Alexandre de Moraes vai ficando cada vez mais acentuado. Afinal, nos últimos anos, ele transformou o STF em uma delegacia. Porém, não é qualquer delegacia, mas sim um departamento de ordem política e social, como no regime militar. As funções do DOPS eram: vigilância política, monitorava sindicatos, partidos políticos, organizações estudantis, movimentos sociais e religiosos. Repressão à oposição. Atuava contra opositores no governo, especialmente comunistas, anarquistas e militantes de esquerda. Censura. Colaborava no controle de publicações, filmes, músicas e peças teatrais. Prisão e tortura. O DOPS era responsável por interrogatórios violentos e tortura de presos políticos, prática amplamente documentada. Com certeza o DOPS criou um nível de ordem no país durante o regime militar, porém pagou um alto preço e não resolveu o problema. Caso contrário, não estaríamos nessa situação. Muitos dizem que ordem legal não deve ser obedecida. A tese é bela na democracia, mas fora dela, não. A responsabilidade de clã ou família foi uma prática usada pelo regime nazista, na qual familiares de pessoas acusadas de traição ou oposição ao governo eram perseguidos, presos, torturados ou até mortos, mesmo sem envolvimento direto. Era uma forma de terror psicológico e repressão coletiva para evitar levantes contra o regime. Em 2021, a Missão Internacional Independente da ONU sobre a Venezuela denunciou que o regime de Nicolás Maduro utilizava métodos semelhantes ao nazista. Bom, e o Brasil está indo para esse caminho. Atualmente, qualquer um que descumprir a ordem de Alexandre de Moraes poderá ser responsabilizado de forma excepcional. Afinal, todos os dias, a delegacia de Alexandre de Moraes executa ordens excepcionais. Um dos réus do 8 de janeiro decidiu descumprir as medidas cautelares de Moraes. O ministro aplicou medidas excepcionais, o bloqueio de todos os seus bens. O criminalista Herbert Freitas viu a decisão com preocupação. Surreal. Um réu pelos atos do 8 de janeiro descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Supremo. Como consequência do descumprimento, o ministro Alexandre de Moraes não só decretou uma nova prisão, como ordenou o bloqueio de todos os bens, carro, casa, etc., e ativos financeiros do acusado, dinheiro em banco, investimentos e etc. A medida não tem qualquer amparo no Código de Processo Penal. Os remédios para quem descumpre cautelares diversas são dois: uma cautelar mais gravosa, ou prisão. A cada dia, me surpreendo mais com o que tem sido feito no processo penal brasileiro. A coisa está muito preocupante. Bom, será que antes da decisão, o ministro consulta-se a pessoas dependentes ou enfermos precisando de medicamentos? É claro que o ministro não consulta. Com Constantino foi assim. Ele teve que apelar para conseguir desbloquear seu tratamento contra o câncer. E a situação chegou a um ponto que já vemos advogados agradecendo a Deus porque Alexandre de Moraes decidiu respeitar, ainda que parcialmente, o mais básico dos direitos constitucionais: o direito à vida. Claro que no caso de Clesão e tantos outros, este direito não vem sendo respeitado. Bom, a revista Oeste trouxe um fragmento dessa história. Tagliaferro tentou se desculpar com a filha de Eustáquio
por bloqueio bancário. Ex-assessor do TSE demonstra arrependimento e medo por ter cumprido ordens do ministro Alexandre de Moraes. Bom, em agosto de 2024, Tagliaferro entrou em contato com Mariana. Na matéria é afirmado: durante a conversa, o ex-assessor disse que a Polícia Civil o acusou de ter planejado um atentado contra a própria filha. Tagliaferro negou a acusação e relatou sofrer perseguição judicial. Chorando, afirmou estar preocupado com a família. Diz também que tentou se demitir do TSE por 4 vezes, mas foi impedido. Bom, devemos lembrar que foi nesse mesmo período que Moraes destruiu a família de Oswaldo Eustáquio. Ao ouvir Eustáquio relatar tentativas de assassinato, Tagliaferro respondeu: "Eu sei, é o PCC." Em seguida, afirmou que preferia morrer a ser preso. Disse ainda que até um primo teria recebido dinheiro para matá-lo. "É melhor morrer", afirmou. Uma tia ligou para minha mãe, desesperada, dizendo que o Adriano está recebendo muito dinheiro para me assassinar. Em áudio, Tagliaferro afirmou que possui material para acabar com Alexandre de Moraes. Bom, o castelo de Alexandre de Moraes pode ruir, mas está faltando coragem no país. Bom, com certeza Tagliaferro já teria fugido do país se esse fosse o plano original. Tudo indica que ele tenha contatos com pessoas poderosas e está tentando uma reação dentro do país. Bom, será que as nossas instituições irão romper com Alexandre de Moraes e aceitar as provas de Tagliaferro? Ou, na verdade, será que elas já não estão com as provas em mãos? Bom, com certeza isso seria perfeito para iniciar um impeachment contra Alexandre de Moraes. Bom, mas pressão também pode vir de fora. O Metrópolis publicou: governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Integrante do governo Trump, responsável por sanções internacionais, David Gamble, chega ao Brasil segunda-feira para discutir punições. Gamble não é qualquer homem dentro do governo, mas sim o coordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso significa que haverá sanções, e sim, esta importante reunião com a oposição pode ser o martelo definitivo. Nos Estados Unidos, Gamble esteve com Eduardo Bolsonaro e recebeu documentos e informações sobre o atual quadro brasileiro. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Bom, no X, o advogado constitucionalista André Marsiglia afirmou: cada vez mais difícil o governo e STF não levarem a sério as intenções de Trump. Cada vez mais difícil a imprensa ignorar o STF como um case internacional de censura. Cada vez mais difícil não reconhecer que a corte está impactando nas relações políticas e econômicas do país. A jornalista alemã Vicky Richter afirmou: as nuvens estão se formando sobre os deuses intocáveis de Brasília. David Gamble, figura central do governo Trump, é especialista em sanções internacionais. Desembarca no Brasil nesta segunda-feira. A missão: avaliar sanções contra ninguém menos que Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que decidiu ser acusador, juiz e carrasco ao mesmo tempo.
enquanto Moraes cala vozes, persegue opositores e age como imperador moderno, o mundo começa a reagir. A chegada de Gamble deixa o recado. A era da tirania impune pode estar chegando ao fim. Com certeza esse ano teremos uma grande tempestade. Então preparem os botes porque a arca está toda furada. E não tem o Noé no comando, mas sim o Mané. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.